Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Encontra-se em Jonas, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aleluia! E o versículo 4 vai dizer assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aleluia! Louvado seja Deus. Estamos diante de uma palavra muito conhecida, né, da igreja. É uma palavra muito pregada, né, quando se fala de Jonas, de Nínive. E eu quero trazer essa palavra, né, ao seu coração com um tema: quem ou o que tem impedido a sua missão? O que tem impedido a sua missão? Qual é a nossa missão? A nossa missão é pregar a palavra, anunciar o evangelho, ganhar almas para Jesus. Foi para isso que ele nos chamou, não foi mesmo? E o que tem causado hoje, nos tempos de hoje, nos dias de hoje, o que tem impedido a nossa missão? Nós, de completarmos a missão ao qual para a qual o Senhor nos chamou. O medo ou a desobediência? Nínive, uma das cidades mais importantes na época, né, da Síria, um emergente poder mundial essa cidade tinha, né, em seus dias, e era uma cidade muito poderosa, né? Era uma cidade, né, muito rica, né? Mas também era uma cidade muito perigosa, né? Jonas não fala muito a respeito de Nínive, né? Jonas não fala muito sobre essa cidade. Quem vai nos dar algumas outras instruções, né, sobre Nínive, Naum, né? Ele nos fornece mais informações sobre Nínive, né? Ele declara que Nínive era culpada de conspiração contra Deus, exploração de desamparado, crueldade na guerra, idolatria, prostituição e feitiçaria. Ou seja, né? Nínive era uma cidade poderosa, mas porém perigosa, perversa. E o que levou, aleluia, Jonas, né, a não fazer o que Deus mandou ele fazer, né? O que será que levou Jonas a não fazer o que Deus instruiu ele a fazer? Deus mandou que ele se levantasse e fosse até a cidade de Nínive, né? Pregar naquele lugar, pregar para aquele povo. Foi isso que Deus falou. E Jonas, como nós sabemos, tomou outra direção, tomou um barco para um outro lugar, né? Será que Jonas foi desobediente a Deus em tomar outra direção, contrária da que Deus tinha ordenado que ele fizesse? Ou será que Jonas teve medo? Será que Jonas foi medroso? Ou será que Jonas foi desobediente? E alguns estudiosos vai dizer, né, que Jonas odiava os assírios e temia as suas atrocidades. Jonas odiava aquele povo, mas também tinha medo deles, porque era um povo, né, muito perigoso. E muitas das vezes a gente alimenta um sentimento ruim, né, porque Jonas não tinha sido ainda afetado, vamos se dizer assim, pessoalmente, né, por aquele povo. Muitos, né, alguns estudiosos vai dizer que os pais de Jonas também foi missionários, né, pregadores, e foi morto naquele lugar.
entendo eu, imagino eu, que Jonas não teria sido atingido pelaquele povo. Mas só de saber que aquele povo era um povo ruim, só de saber que aquele povo, né, era um povo que não adorava a Deus, que não fazia a vontade de Deus, Jonas alimentou um sentimento de ódio. E o ódio que Jonas tinha pelaquele povo era tão grande que ele desejou que Deus não curasse aquele povo, que Deus não libertasse aquele povo, que Deus não salvasse aquele povo. Porque Deus tinha dito que iria destruir aquele povo se eles não se arrependessem dos seus caminhos, dos seus erros, das suas falhas. Deus disse que ia destruir aquele povo. E o desejo do coração de Jonas era que aquele povo fosse destruído e não recebesse o perdão de Deus. Mas será que nós temos o poder, né? Será que nós temos o poder de ditar a Deus quem ele deve ou não salvar? Será que a gente pode dizer a Deus, Senhor, lembra daquela pessoa lá que falou mal de mim? Salva ela não. Será que a gente pode chegar em Deus e falar para Deus assim, Senhor, sabe aquela pessoa lá que fez macumba para mim? Salva ela não. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, né? E Deus, ele nos chamou para ganhar almas, né? Para curar, para salvar, né? Deus nos chamou para transformar vidas, porque a Bíblia diz que quando nós pregamos a palavra, né? Essa palavra pregada, ela cura, ela salva, ela liberta, né? E Jonas, ele não queria, né? De forma alguma, que Deus perdoasse aquele povo, que Deus salvasse aquele povo. O desejo do coração de Jonas era que aquele povo morresse. E se nós tivéssemos o direito, né? Vamos usar essa palavra. Se a gente tivesse o direito de impor a Deus que ele não salvasse tal povo, tal nação, né? Jesus não teria dito, né, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 31, que Jesus responde uma pergunta, né, dos escribas e dos fariseus, onde os escribas e fariseus diz no versículo 30, né, como pode ele, né, se titular o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, e assentar com pecadores, né, e comer com pecadores, andar com pecadores, né? E no versículo 31, Jesus vai dizer, né, em resposta aos escribas fariseus, que não necessita de médicos que estão curados, mas sim os que estão enfermos, né? Aquele povo em Nínive era um povo enfermo, era um povo doente espiritualmente, e eles precisavam ser curados. E Deus, ele queria dar oportunidade para que aquele povo fosse, né, liberto, para que aquele povo fosse curado. E quando Deus manda que Jonas vai pregar aquele povo, né, ele, não, né, Jonas não quis. Jonas quis tomar outra direção. E muitas das vezes, esse medo, né, ou o modo da gente pensar, o modo da gente agir em certas situações, nos leva a sofrer algumas consequências, né? Às vezes, o modo da gente pensar, o jeito da gente querer que Deus trabalhe ou que Deus faça, é contrário daquilo que Deus quer fazer, né? E às vezes, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, nos leva a sofrer algumas consequências, né, na nossa caminhada, no nosso chamado. Porque eu não tenho o direito de dizer para Deus quem ele pode ou não salvar.
Eu não tenho o direito de dizer para Deus quem Ele pode ou não libertar, porque Deus, Ele quer salvar todos, né? E infelizmente nós estamos vivendo no mesmo ambiente que Nínive, né? O mundo cada dia que passa aí fora, né, está perdido. E nós, muitas das vezes, fica pensando como pode, né, Deus nos amar de tal forma e de nos querer ainda, de querer nos limpar, de querer nos salvar, de querer nos libertar, como pode? A gente não tem como entender, né, o modo de Deus agir, o modo de Deus pensar, porque a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Se Ele me escolheu na minha ruína, se eu fui uma dessas coisas loucas que Deus escolheu, deu certo, porque Deus um dia me resgatou das mãos da morte, das garras da morte. Deus me tirou um dia do vale da sombra da morte. E eu, afastada dos seus caminhos, passei pelo vale, passei por muitas coisas, mas hoje estou aqui, trazendo a você essa palavra. Deu certo comigo, então também pode dar certo com você. Eu não posso ditar a Deus o que Ele pode ou não fazer, quem Ele deve ou não salvar, porque Ele sabe quem Ele vai trabalhar, em quem Ele vai fazer. E a Bíblia, né, vai dizer que por conta disso, Jonas toma uma outra decisão, né? Jonas, ele toma outra direção, pensando em si próprio. Jonas pensou em si mesmo. Por quê? Porque ele teve medo e porque ele foi desobediente a Deus. E ele achava, entendo eu, que ele tinha o poder de julgar aquele povo. Jonas achava que ele tinha o poder de julgar aquele povo porque ele era profeta. Porque se Deus mandou ele profetizar aquele povo, pregar para aquele povo, era porque ele era um profeta. Entenda uma coisa, aquilo que Deus te deu não é teu, é dele. E se ele mandou você fazer, você tem que fazer. Porque o dom que habita em você não é teu, e sim de Deus. E muitas das vezes a gente paga preço por não obedecer a Deus, por não fazer a vontade de Deus, porque pensamos ou achamos que nós podemos julgar a situação, que nós podemos julgar as pessoas, e nós não podemos fazer isso. E imagino eu que Jonas, ele foge da sua missão, e se ele não tivesse agido com a razão que ele achava que tinha e com o medo que estava dentro dele por causa da cidade, por causa do povo que era ruim, do povo que era assim, que era assado, outras pessoas não teriam pagado o preço por causa da desobediência de Jonas. Veja o versículo 4 e o versículo 5 que vai dizer. O versículo 4 diz que: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Veja a irresponsabilidade da pessoa. Além de fugir da sua missão, desobedecer a Deus, ser medroso, ainda deixa todo mundo perecendo e vai dormir, vai descansar. O navio está em tempo de naufragar,
Todo mundo preocupado, todo mundo buscando cada um o seu Deus, e Jonas fazendo o quê? Dormindo, descansando. E tudo que está acontecendo ele sabe, que é por conta do seu erro, que é por conta daquilo que ele tinha feito por desobedecer a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E por causa de Jonas, né? Por ele ter tomado a direção contrária, indo para Tarsis, né? Sendo que Deus o mandou ir para Nínive, os tripulantes do navio e o marinheiro não teriam perecido se Jonas não toma a direção contrária e faz da forma que Deus queria que ele fizesse. O povo do navio não teria sofrido as consequências que eles não precisavam sofrer. Por causa de Jonas, ele teve que jogar os seus bens, né? Por causa das obediências de Jonas, do medo, né? E porque ele pega a direção contrária de que Deus não mandou ele pegar, sobreveio ao navio, né? Uma grande tempestade. E por causa de Jonas, o povo tem que fazer o quê? Lançar os seus bens fora, lançar suas coisas fora. Por quê? Porque ali dentro do navio tinha uma pessoa que desobedeceu uma ordem de Deus. Entenda uma coisa: quando eu e você desobedece a Deus, quando eu e você deixa de fazer a vontade de Deus, não é só eu e você que paga o preço. É todos aqueles que estão à nossa volta. Nossa família, nossos filhos, esposo, esposa, todos vão sofrer a consequência por causa do nosso erro, por causa da nossa falha. Então vale a pena obedecer a Deus, vale a pena fazer a vontade de Deus, porque se Jonas obedece a Deus, faz tudo conforme Deus mandou desde o início, ninguém tinha perecido, ninguém teria passado pelo que passou, inclusive ele, né? Depois de desobedecer a Deus, depois de fazer com que o povo, os tripulantes, o marinheiro, né, do navio perdesse os seus bens, ele também foi lançado à água e engolido por um grande peixe, porque é assim que diz a palavra, né? A palavra do Senhor. E eles pensam que por conta do vento, se eles jogassem, né, as suas coisas para fora do navio, ia aliviar, né, o peso para não afundar o navio. E não imaginavam que eles não precisariam se desfazer de nada, né, somente de Jonas. Se eles soubessem que eles teriam que desfazer somente de Jonas e não do que eles tinham no seu navio, eles não teriam perdido nada. E na verdade acabaram perdendo por quê? Porque Jonas não falou que por causa dele, eles estavam passando por aquele momento difícil, né? Se Jonas obedece a Deus desde o início, nada disso teria acontecido. E até, né, não teria, como eu já disse, sido lançado nem engolido por um grande peixe. Tem situações, amados, que passamos, mas que não era para a gente estar passando. Tem situação que a gente passa porque somos desobedientes, né? Somos desobedientes a Deus. E se a gente entendesse que quando Deus manda, ele se responsabiliza, a gente obedecia mais a Deus. Porque se Deus mandou você dizer algo, se Deus mandou você fazer algo, faça. Se Deus mandou você ir lá no presídio, no pior presídio, pregar a palavra, vai. Porque é Ele quem se responsabiliza. Se Deus mandou você ir em qualquer lugar difícil, que não é o seu ambiente, pregar a palavra, é porque Ele vai se responsabilizar. Nós só não podemos fazer nada fora da direção de Deus. Nós só não podemos fazer as coisas quando Deus não manda. Mas se Deus mandou, pode ter certeza que Ele vai se responsabilizar pelo teu chamado, pela tua missão. Então, somente precisamos obedecer a Deus. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Quero deixar essa palavra ao seu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva.
e deixa seu like. Deus abençoe. Shalom.